Paracelso, de 1493 a 1541, foi um dos mais influentes alquimistas, médicos e filósofos do Renascimento. Seu verdadeiro nome era Philippus Aurelius Theophrastus Bombastus von Hohenheim, mas ele adotou o título Paracelso para indicar que superava Celso, um renomado médico romano da antiguidade. Desafiando as práticas médicas tradicionais de sua época, Paracelso rejeitou a medicina galênica e aristotélica, promovendo uma abordagem inovadora, baseada em experiências práticas, observação da natureza e conceitos esotéricos. Desde jovem, Paracelso viajou por toda a Europa, estudando com médicos, alquimistas e místicos. Ele acreditava que a cura deveria estar em harmonia com as leis da natureza e do universo. Diferente dos médicos convencionais, que baseavam seus tratamentos na teoria dos 4 humores, ele propôs que as doenças eram causadas por desequilíbrios químicos no corpo. Isso fez dele um precursor da toxicologia e da farmacologia modernas, pois introduziu o uso de substâncias como enxofre, mercúrio e antimônio para tratar enfermidades. Paracelso enxergava a alquimia não como um meio de transformar metais em ouro, mas como uma ciência de transmutação espiritual e cura. Ele foi um dos primeiros a introduzir os 3 princípios alquímicos na medicina: enxofre, representando a alma e a combustão; mercúrio, simbolizando o espírito e a fluidez; e sal, associado ao corpo e à solidez. Esses princípios influenciaram profundamente as práticas esotéricas e herméticas. Além disso, Paracelso possuía um profundo respeito pela natureza e acreditava que todas as substâncias continham uma força vital, a qual ele chamava de arquê. Seu conceito de arquê estava ligado à ideia de que cada elemento continha uma essência divina capaz de curar doenças se utilizada corretamente. Ele acreditava que, assim como os planetas influenciavam os corpos humanos, os remédios precisavam ser preparados levando em conta as correspondências astrológicas e espirituais. Outro aspecto fascinante do pensamento de Paracelso era sua crença nos elementais, seres espirituais que governavam os 4 elementos da natureza: gnomos, ligados à terra; ondinas, associadas à água; silfos, representantes do ar; e salamandras, ligadas ao fogo. Para ele, esses espíritos desempenhavam papéis importantes na manutenção da saúde e do equilíbrio do mundo. Paracelso acreditava que os elementais poderiam afetar a saúde humana, tanto positivamente quanto negativamente, dependendo de sua interação com a pessoa em questão. Ele via a medicina como um processo alquímico e acreditava que, para realmente curar alguém, o médico deveria ter conhecimento tanto das substâncias físicas quanto das influências espirituais e astrológicas envolvidas na doença. Além de médico e alquimista, Paracelso possuía uma visão profundamente mística do universo. Ele via a humanidade como um microcosmo dentro do macrocosmo do cosmos, onde tudo estava interligado por forças sutis. Sua filosofia era fortemente influenciada pela Cabala, pelo hermetismo e pelo neoplatonismo, e ele acreditava que a verdadeira sabedoria vinha da conexão entre o conhecimento científico e a espiritualidade. Ele afirmava que as doenças não eram apenas físicas, mas também espirituais, e que a verdadeira cura exigia um alinhamento entre corpo, mente e alma. Esse pensamento influenciou tanto a medicina alternativa quanto as práticas esotéricas que viriam depois dele. Ele também defendia a ideia de que a vontade e a fé eram forças poderosas na cura, algo revolucionário para sua época. Segundo Paracelso, a crença em um tratamento poderia amplificar seu efeito, antecipando conceitos que hoje associamos ao efeito placebo e à medicina psicossomática. Suas ideias inovadoras o colocaram em conflito com a igreja e com a comunidade médica da época, que o acusavam de heresia e charlatanismo. No entanto, sua influência cresceu com o tempo, e hoje ele é considerado um dos pais da medicina moderna e da ciência oculta. Suas descobertas inspiraram tanto médicos quanto alquimistas e ocultistas, deixando um legado que se estende à astrologia médica, à homeopatia e à filosofia hermética. Paracelso também defendia o uso de substâncias químicas e minerais na medicina, desafiando a tradição que valorizava apenas os remédios naturais à base de ervas. Ele foi pioneiro na administração de pequenas doses de substâncias para tratar doenças, um princípio que influenciaria diretamente o surgimento da homeopatia séculos depois. Além de suas contribuições científicas, Paracelso foi um defensor do conhecimento acessível. Ele se opunha ao elitismo acadêmico da época e incentivava que os médicos aprendessem com os curandeiros populares e alquimistas,
pois acreditava que a sabedoria não vinha apenas das universidades, mas também da observação direta da natureza e da experimentação. Seu trabalho influenciou profundamente o desenvolvimento da medicina alternativa, da alquimia e das tradições esotéricas do Ocidente, garantindo-lhe um lugar entre os grandes visionários da humanidade. Paracelso permanece uma das figuras mais enigmáticas da história, um misto de cientista e mago, médico e filósofo, cuja ousadia e pensamento visionário desafiaram os limites do conhecimento e inspiraram gerações de pesquisadores, curandeiros e místicos. Além de sua contribuição teórica, Paracelso também desenvolveu práticas médicas inovadoras para a época. Ele desafiava o dogma da sangria, um tratamento comum que muitas vezes enfraquecia os pacientes, e sugeria que a verdadeira cura se encontrava na compreensão dos processos internos do corpo. Ele via o organismo humano como um reflexo do universo, uma ideia derivada do hermetismo e da alquimia. Para ele, o corpo possuía uma força vital inata, que poderia ser estimulada por medicamentos preparados de maneira adequada. Seus remédios eram muitas vezes baseados na doutrina das assinaturas, que afirmava que as plantas e minerais possuíam formas e cores que indicavam suas propriedades curativas. Paracelso também contribuiu significativamente para o entendimento da psiquiatria. Ele acreditava que algumas doenças mentais não eram causadas por possessões demoníacas, como se pensava na época, mas por desequilíbrios químicos ou traumas psicológicos. Isso fez dele um dos primeiros a tratar distúrbios mentais com terapias que iam além dos exorcismos e punições corporais. Ele afirmava que a mente tinha um papel crucial na recuperação do corpo e que a verdadeira cura começava no espírito. Essa visão holística o colocou muito à frente de seu tempo e serviu como base para práticas futuras da medicina psicossomática. Com sua personalidade forte e seu espírito contestador, Paracelso frequentemente entrava em conflito com a academia e com a igreja. Ele queimava publicamente livros de medicina tradicional para demonstrar sua revolta contra o que considerava dogmas ultrapassados. Essa atitude fez com que ganhasse inimigos poderosos, e ele passou boa parte de sua vida em viagens, sendo expulso de cidades por suas ideias revolucionárias. No entanto, sua influência continuou crescendo, e suas obras foram estudadas por séculos após sua morte. Hoje, ele é reconhecido como uma figura essencial tanto para a ciência quanto para o esoterismo. Seu legado permanece vivo, não apenas na medicina e na farmacologia, mas também na alquimia e nas práticas espirituais que buscam integrar ciência e misticismo. Sua vida foi uma busca incessante pelo conhecimento, uma jornada que uniu medicina, espiritualidade e filosofia em um único caminho. Paracelso foi um visionário que desafiou sua época e deixou um impacto duradouro na história do pensamento humano.